Olá! Nessa aula, vamos ter um encontro com o nosso passado. Foi esse título que nós escolhemos. Mas Maiara, Aline, por que ter um encontro com o passado? Por que essa ideia? A grande verdade é que o nosso passado ele é fundamental para compreender o hoje, para a gente entender onde estamos agora. O nosso passado não começou exatamente quando nós nascemos, quando nós ali fomos gerados no ventre da nossa mãe. Muito pelo contrário, ele começou pelos nossos antepassados. E como a gente disse na aula anterior, o ambiente ele importa, o ambiente que os nossos pais foram criados, o ambiente que nós fomos criados. E a grande verdade é que os nossos pais, eles nos deram melhor o que eles tinham ou o que eles não tinham. E isso com certeza interferiu na nossa jornada, interferiu na nossa formação da identidade. Então olhar para trás, ele é fundamental. Só que o problema é que o olhar para trás nos mostra ali 3 pontos onde podemos estar. A pessoa que olha para trás porque o seu passado foi muito bom. Ai, mas eu amava aquele relacionamento, aquele trabalho, eu amava a casa que eu morava, eu amava a minha infância. E sim, nós podemos olhar com saudades de um período que foi bom. O problema é quando o passado foi tão bom que nos impede de olhar para o hoje. E o outro grande problema é quando o nosso passado foi muito traumático. Todos passamos por traumas e situações que foram desgostosas, que geraram inquietações no nosso coração e às vezes essas inquietações ainda estão presentes na nossa vida. O problema é quando esses traumas começam a nos impedir de viver o hoje. Nós ficamos remoendo aquilo que passou. E o outro ponto é o ressentimento, que tem a ver com o remoer ali quando a gente olha para trás, mas o ressentimento é quando a gente faz questão de ficar ressentindo algo que já foi muito dolorido. Então nós olhamos para trás, mas por que fizeram isso comigo? Essas palavras me feriram e a gente fica olhando para trás e isso nos impede. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês conseguirem desenhar na mente de vocês essa questão do passado, o quanto ela interfere. A nossa vida hoje já é uma vida que tem muitas demandas. O nosso trabalho, as tarefas diárias, a construção familiar, tudo isso, a nossa própria construção, já é uma mochilinha que nós carregamos nas nossas costas. Então já existe um peso, que é aquele peso normal do dia a dia. A questão é que quando eu começo a colocar coisas do passado, essa mochila começa a ficar pesada. E quando essa mochila tá pesada, já começa a nos impedir de avançar, porque ela tá pesando nas nossas costas. Já ficamos mais inclinados. Isso, aqui. Nós já ficamos mais inclinados, já existe um peso ali sobre nós. E a questão é que quando ela tá pesada, aí nós ficamos remoendo, a minha mochila tá pesada, porque estamos cheios de passado, tem algo ali me incomodando. E daí isso nos impede de mudar o hábito, porque tá pesado, eu não consigo mudar. Só que daí eu coloco mais um peso, a culpa por não estar mudando. E essa mochila vai ficando tão pesada que daí começam a acontecer as explosões. E o que são as explosões emocionais? São, por exemplo, o olhar atravessado no trânsito, que aquilo já me gera uma ira que não é normal. É uma palavra que eu discordo, ou uma opinião que não faz sentido para mim, aquilo já explode. Algo no meu trabalho começa a explodir, a relação com o marido, mas você não fez essa tarefa. E pode gerar, eu tô dando exemplos de ira, essa explosão, mas ela pode ser um excesso de tristeza e até mesmo a depressão. Então olhar para o passado, encontrar o passado não é para ficar com ele. É ter um encontro para colocar um ponto no passado, compreender ele, lembrar o que foi bom, mas deixar as coisas ali, cada uma na sua caixinha para você poder avançar para o presente e estar presente, estar ali vivendo o hoje, o que tem para sua vida agora. Isso é muito importante. Então olhar para nossa existência no passado, resolver aquilo e então estar no futuro, no presente. Mas algo que eu quero dar para vocês de orientação, mas Maiara, o meu passado você não sabe, foi muito dolorido. Como resolver as questões do meu passado? A psicanálise, ela acredita na cura através da palavra. Quando nós declaramos aquilo que sentimos, quando nós falamos, essa exposição nos faz nos ouvir e refletir sobre a ação. E também nós vamos tendo uma interpretação diferenciada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez uma criança recebeu do pai uma exortação, algo que feriu o coração. Quando nós éramos crianças, uma exortação ríspida pode gerar um trauma, um medo, pode te assustar. Mas hoje, como somos adultos, sabemos da correria, sabemos de como é a vida na criação de filhos e até mesmo nós mesmos podemos orientar os nossos filhos
e perceber que talvez o que o pai estava querendo era o melhor. Então a fada, ela traz uma nova interpretação, uma ressignificação do passado e o melhor, uma resolução de conflitos que ainda são existentes dentro de nós. Então a forma de verbalizar, de falar, traz cura sim, e traz resolução de conflitos internos do passado que nós ainda vivemos. A outra forma, mas eu tenho dificuldade de falar, porque a fala ela pode acontecer para um analista ou uma pessoa de confiança. Essa pessoa, um amigo ou um familiar de confiança, você pode verbalizar essas questões do passado que ainda mexem com você. Mas se você não consegue falar, uma forma é a escrita. A escrita é uma forma de você desabafar, de você colocar ali os seus sentimentos, os seus incômodos e os seus anseios que estão ali aflorados por questões mal resolvidas do passado. Então precisamos compreender que muito do que agimos hoje, a forma que nos movemos hoje, tem a ver com o nosso passado, a nossa história. Eu e a Aline somos amigas de infância e adolescência. E quando estávamos conversando esses dias, quando éramos crianças, os nossos pais, eles eram os nossos heróis. Nós víamos, parece que eles resolviam tudo com tanta facilidade, habilidade. E hoje que nos tornamos adultas e lembramos de alguns recortes da nossa vida, conseguimos até ter compaixão e muito amor pelos nossos pais e ver que aquela fase não foi fácil de resolver, mas o nosso olhar para eles é como se fosse muito fácil. E isso vai trazendo um coração perdoador, porque a gente vai compreendendo a vida quando a gente vai crescendo e vai vendo que é um processo difícil viver, mas ele pode sim ser muito leve e prazeroso, e a gente pode encontrar respostas de ações que fazemos hoje olhando para trás com amor, leveza e decidindo dar esse passo de estar no presente e deixar o que ficou para trás. Tem uma frase que eu vi na internet e eu achei muito legal, que fala assim: tenha empatia com seus pais, é a primeira vez que eles estão vivendo a vida também. Então a gente transpõe para eles, né? Carrega assim uma expectativa de perfeição. Na verdade, eles são humanos assim como nós, sujeitos a falhas, a erros. E essa ideia, como a Mayara falou, de trazer o passado aqui, é para você encontrar o passado na perspectiva de você olhar para um futuro. Deixar falhas, deixar o vitimismo te trazendo como protagonista da sua própria vida com intencionalidade, que essa é a grande palavra aqui desse curso, uma vida com intencionalidade. Eu vou entender o meu passado, vou saber que os meus pais fizeram melhor com as ferramentas que eles tinham, né? Às vezes, ok, não foi uma infância ali legal, foi uma infância turbulenta, mas você não está mais no seu passado. Lembra que o cérebro muda? O cérebro é modulável e você pode sim fazer com que esses traumas do passado sejam parte da sua história, mas esses traumas não resumem quem você é hoje. E a Mayara tocou num ponto aqui muito importante, sobre o perdão. E eu quero falar um pouquinho dele atrelado à neurociência. Foi feito estudos de imagem, que a gente chama de ressonância magnética, e foi colocado pessoas dentro daquela máquina e elas começaram a declarar perdão, falar em voz alta que estavam perdoando pessoas, enfim. E foi incrível ver a mudança física e química do cérebro durante o perdão. Mais fluxo sanguíneo começou a acontecer no cérebro, inclusive no córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa tomada de decisão e formação da nossa personalidade. Verificou-se acúmulo maior de fluxo sanguíneo no cérebro. Foi incrível. O perdão, ele só não visa ressignificar emoções, tirar ressentimentos, mas também faz com que você module seu cérebro uma nova perspectiva de futuro. Isso é tão incrível, né? O poder que a gente tem da palavra, como você falou, de poder falar, do poder do perdão, para a gente mudar. Para a gente mudar a nossa estrutura cerebral. E olha que incrível, existe a amígdala cerebral, não é essa amígdala que você está acostumado, que muita gente tira, é uma amígdala cerebral. E ela está lá e ela é sempre acionada quando a gente está numa situação de perigo, uma situação que vai demandar uma luta e fuga diante daquela situação. E o estresse ocasiona o acionamento da amígdala. Quando você está com ressentimento, amargura, se sentindo vítima da própria história, da sociedade, como se tudo e todos te devessem alguma coisa, o seu nível de estresse sobe absurdamente.
A amígdala está sempre acionada para você lutar e fugir de uma situação que, na verdade, ou se encontra no seu passado ou só está na sua mente. Seu nível de cortisol aumenta drasticamente e você começa a desenvolver patologias como depressão, ansiedade, diabetes tipo 2, dentre outras, por conta desse acúmulo de estresse no organismo. E a gente vai falar isso um pouco mais adiante, mas o estresse ele é o maior ocasionador de matança, de mortes de neurônios. Mais do que o uso de drogas, mais do que o uso de entorpecentes. Então o perdão ele é libertador. Existem 3 formas de perdão. O perdão para com o próximo, o seu auto-perdão, porque muitas vezes a gente é facilitador com as outras pessoas, mas pegamos pesado com a gente mesmo. E o perdão para com Deus, Deus nos perdoando dos nossos pecados. Mas aqui eu quero falar sobre esses 2 perdão. O para com o próximo e o auto-perdão. Muitas vezes, quando a gente se coloca como vítima daquela situação, como se as pessoas sempre estivessem nos devendo algo, além da vida ficar mais rancorosa, com mais amargura, nós sempre estamos na defensiva. A gente não consegue prosperar, a gente não consegue ter empatia, porque a gente deixa de olhar para uma perspectiva nossa, uma autoanálise, porque você está mais preocupado com o que os outros estão fazendo e deixa de observar aquilo que você faz com os outros. A vida não é só sobre a gente. Parece pesado, mas é verdade. Vou repetir, a vida não é só sobre nós. A vida é sobre viver em sociedade. A gente, como você falou, somos seres sociais, a gente precisa dividir, a gente precisa dessa troca. Sim. E a vida não é só para nós. E também o auto-perdão. Muitas vezes a gente perdoa o próximo com facilidade, mas ficamos ali remoendo e não nos auto-perdoando daquilo que também é necessário você entender que você não está no seu passado. Eu não sou a mesma Aline Jamile de 10 anos atrás. Aliás, eu não sou a mesma Aline da semana passada. Estranho seria se eu fosse a mesma Aline de ontem. Hoje estou vivendo um processo aqui junto com a minha amiga, com essa profissional que eu admiro tanto, e é a perspectiva de uma nova mudança de vida, de trabalhar com a neurociência, alcançar quantas pessoas inimagináveis através do poder da fala, transmitir esse conhecimento para vocês. Então, vai ser impossível eu ser a mesma Aline depois desses dias aqui de gravação desse curso, dos feedbacks que eu sei que a gente vai receber positivos, inclusive daqueles negativos, porque também nos edificam. Sim. E entender que às vezes a gente recebe algumas coisas das pessoas, mas não se trata, como a Mayara falou, sobre a gente ou sobre até aquela pessoa. Mas ela tá com aquela mochila tão pesada que ela acaba mandando o que ela tem dentro do coração. E não se engane, nós também fazemos isso. Não é só o que fazem com a gente, mas também o que nós fazemos com o próximo. E quer falar, Maquia? É importante a gente perceber, como a Aline disse, a gente olhar para o outro e ver que o outro está com mochila pesada. Quando a gente compreende tudo isso sobre o excesso de passado, a gente olha para o outro com mais compaixão. A gente olha, as nossas relações começam a ficar mais saudáveis porque a gente olha com mais misericórdia. Então, assim, vamos deixar o amargo, sabe aquele amargo do passado? Vamos tirar ele, vamos dar oportunidade para o doce na nossa vida. Existe uma palavra que chama muito a minha atenção e que muitos dias ela traz esperança para minha vida, que é: as misericórdias se renovam a cada manhã. E quando nós ficamos olhando para trás, só para a noite, que às vezes foi muito escura, a gente não consegue olhar a misericórdia que se renova. Então, pro hoje existe um presente, o estar vivo é um presente, o respirar, coisas na pandemia nós conseguimos provar um pouco disso. Como é bom poder respirar livremente, são presentes diários que nós não percebemos. Mas se a gente parar e refletir esses presentes, a gente vai ser grato pelo hoje. E o que ficou para trás, por mais que tenha doído, vai fazer parte da nossa história, a gente aceita a nossa história. Mas a gente olha hoje a misericórdia renovada como uma oportunidade para viver o novo.
E aproveitando, já que a gente tá falando do best-seller, né, do livro que foi mais vendido em todos os tempos, que a Mayara não falou, mas eu vou falar, que é a Bíblia. A Mayara recitou Sim. uma palavra, um versículo muito bonito da Bíblia. Eu até anotei um que eu vou precisar ler porque eu não decorei. Está lá em Mateus 6,34, que diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, e aqui eu acrescentaria, nem pelo passado, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, assim, todos os dias a gente tem demandas ruins e demandas boas. Sim. Não fique se apegando ao passado e tampouco se amargurando pelo que vem pela frente. Basta o seu dia, seu próprio mal. Viva hoje, resolva as demandas e os problemas que já tem hoje. Não fique preocupado nem com o passado, que pode gerar uma depressão, e nem o futuro, que é excesso de pensamentos de preocupações futuras, que é ansiedade. E a gente tem mais um desafio para vocês incluírem aqui nesse módulo, que é uma atividade de você perdoar. Se você tem a oportunidade de ligar para alguém, de mandar um WhatsApp, um e-mail, seja lá o que for, que você acha que você precisa liberar o perdão, porque o perdão não é para o próximo. Engana-se quem pensa que o perdão é para o próximo. O perdão é para nós, que nem eu falei. Tantos aqui as funções cerebrais, com efeitos físicos no nosso corpo, o perdão é para nós. Se você tem a oportunidade, se você consegue deixar o seu ego de lado, mande esse WhatsApp, mande essa mensagem, faça uma ligação. Se você precisa acertar as coisas com o seu passado, com seu pai, com sua mãe, com qualquer familiar, Consigo mesmo. não dá para ligar para você mesmo, mas assim, se você fizer isso com outra pessoa, faça essa atividade. Se você não consegue, acha que é difícil ligar, escreva uma carta, envie essa carta. Se mesmo assim você encontrar dificuldade, escreva uma carta como se você estivesse enviando para essa pessoa. Como se você estivesse colocando ali tudo que te ressentiu, mas uma perspectiva de perdão e de futuro. Vai ser muito importante. E ainda, se você conseguir, olhe-se no espelho, finge que tem um boneco ali ou alguém que é essa pessoa e comece a liberar perdão. Que a gente está falando aqui não é misticismo, isso é ciência. Perdoar, o ato da fala, de você falar e liberar perdão, traz aqui mudanças neurológicas, traz mudanças para o nosso corpo. Isso, é como se estivéssemos desenrolando os nós que nos prendem. Então, quando você libera essa palavra, aqueles nós que estão confusos, que deixam aquela angústia no nosso coração, eles começam a se desfazer. E isso vai trazendo leveza para a nossa vida, para a nossa jornada. E se você achou, que eu tenho certeza que essa aula fez sentido para sua vida, dá um print ou pega uma imagem diferente, coloca lá, hashtag perdoar é um ato de amor próprio, marca o Pense Direito, pode marcar a Mayara, me marcar, a gente vai repostar para trazer mais consciência para as pessoas que perdoar é um ato de amor. Perdoar é humano, você tem licença para ser humano, porque você erra, mas as pessoas também erram com você. Aí você consegue perdoar o próximo e também se perdoar. Esperamos vocês na próxima aula.